Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, segunda-feira, no nosso quadro Inspiring Brains, Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo. Nós temos visita hoje. Olha só, Ricardo Cavallini, o velho e bom Cava, para quem conhece, um ícone do mundo maker, está aqui hoje no Nada Trivial. Tenho a honra de dividir com o Cava uma posição de faculty, de docente da Singularity University aqui no Brasil, onde foi que eu conheci essa figuraça, e hoje ele está aqui no Nada Trivial, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tempos estranhos de se preparar para as mudanças no mundo das carreiras, e também como é que as pessoas têm que se preparar para ingressar no ambiente corporativo. Mudou muita coisa, Cava? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Você sabe que aqui é o seguinte, é nada trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça. Boa, Cava? bora. Você tem uma coisa que você não é trivial, né, meu amigo? Então, conte pro pessoal, como é que você está vendo esse movimento de se preparar para essas carreiras do futuro? Você anda pensando muito sobre isso, cara. Legal, Tô sabendo. tem muitas facetas dessa história, Carla. Dá a gente pensar nos adolescentes que estão entrando nesse mercado de trabalho, dá para pensar para as pessoas que acabaram de entrar, mas também dá para pensar para as pessoas de RH, de C-Level, que estão olhando e se relacionando com essas pessoas que estão entrando nesse ambiente. Então, tem muitas facetas aí. O que eu acho que vale dizer para todo mundo, inclusive para os mais sêniors, é que as coisas estão mudando muito rápido, né? E a gente sente isso em vida. A gente tem muitas tecnologias que estão impactando e mudando não só comportamento de consumidor, mas cultura da sociedade e ambiente de negócios. Acho que a primeira grande onda disso foi a internet. Acho que todo mundo percebeu o quanto a internet mudou o mundo. Mas isso demorou, sei lá, 20, 25 anos para a gente começar a ter um impacto realmente massivo. O problema é que as novas tecnologias estão fazendo isso num espaço de tempo muito mais curto, né? As redes sociais foi mais curto, celular, né? Os smartphones têm um impacto mais curto, e agora a gente tem inteligência artificial, impressão 3D, internet das coisas, computação quântica, CRISPR. Dá para ficar meia hora falando aqui dessas tecnologias e as coisas estão todas emboladas. Então muita gente está com essa sensação de, cara, tá rápido demais, o que eu faço? E tá todo mundo um pouco perdido. Sim, e aí a gente tem falado muito, né, sobre as empresas se transformarem em locais para a educação, né? Que elas entendam que faz parte do papel da organização nessa sociedade dinâmica manter a educação continuada, pelo menos a motivação, ou o espaço, ou a condição. Como é que você tem visto esse papel? As pessoas estão alertas sobre isso, estão se mexendo nesse sentido? Acho que estão, Carla, porque assim, primeiro tem uma questão de como é que eu mantenho esses meus colaboradores em dia, porque como as coisas estão mudando muito rápido, se você não tiver upskill, reskill, enfim, todas essas palavrinhas que estão na moda, se você não estiver ajudando essas pessoas a continuar e se manter em dia com essa evolução, em muito pouco tempo você vai ter um grupo ali que vai estar muito atrasado e que já não entende mais a realidade, né? Então, acho que essa é uma questão. Mas tem outras questões também que são mais delicadas. Por exemplo, a gente percebe hoje nos mais jovens uma maneira de ver a empresa de uma maneira muito diferente do que a gente via. Então, se essa empresa ela não tiver uma jornada que faz sentido para mim... Você tinha jornada num contexto amplo. Jornada de carreira, jornada de vida, de saúde mental, de questão, pô, se essa empresa não colabora para o meu aprendizado, eu vou ficar lá 2, 3, 4, 5 anos, não importa quanto tempo eu vou ficar lá, e aí eu vou estar completamente desatualizado, não vou estar em dia, isso não faz sentido, entendeu? Então já começa a ter uma visão muito diferente de carreira que a gente tinha quando a gente entrou no mercado de trabalho, né? Você tinha uma coisa mais... não era mais fácil, né? Porque nunca é fácil. Mas era mais simples, era muito menos complexo. A gente tinha uma capacidade de predição melhor, né? As coisas não mudavam tão rápido, Carla. Pra vocês terem uma ideia, em 1900, um brasileiro vivia em média 30 e poucos anos de idade. Hoje, 70, 80, né? Essa nova geração vai viver 100 anos, na pior das hipóteses. Só que naquela época as grandes mudanças duravam 60 anos, você não sentia em vida. Sim. Né? A hora que a gente olha hoje, as grandes revoluções estão durando 10, 15 anos. Então, a gente sente o impacto em vida. A gente tem falado muito de inovação nas empresas, por quê? Porque antigamente era só discurso, porque não fazia sentido para a máquina empresarial investir em inovação. Sim. Eu vou investir em inovação e eu vou gastar dinheiro agora e sentir o retorno disso daqui quantos anos? Eu não sou mais CEO, eu não sou mais C-Level, já estou em outra empresa, já me aposentei.
Hoje não. Hoje as pessoas estão discutindo inovação com uma seriedade muito grande, porque elas sentem o impacto de investir ou não investir já no curto prazo. Sim. Né? Ô Cava, e eu, a partir da neurociência, sempre faço uma provocação para as pessoas que tem uma origem, o Keynes já falava isso lá atrás, em 1920, né? De que o desafio é as pessoas conseguirem se livrar das ideias velhas para adotar ideias novas, né? Tipo, achar um caminho novo, ok, mas o bloqueio está em você deixar de pensar como você pensava antes. E o que a gente pensava antes sobre carreira? O que a gente pensava antes sobre desenvolver pessoas para operarem nos negócios, que a gente tem que esquecer, jogar fora e substituir por algum pensamento novo? Eu acho que é muito importante se falar disso. Acho que tem a ver com o conflito que a gente está falando de gerações, que é muito grande, mas tem a ver também quando a gente pensa no profissional, não importa a idade dele. Como as coisas estão mudando muito rápido, isso é muito mais difícil para as pessoas mais sêniores, não porque elas são mais resistentes à mudança, mas porque essa senioridade, ela te traz uma série de verdades absolutas que estão sendo derrubadas, né? Então, Carla, eu estou nessa indústria há 20, 30 anos, eu entendo o meu público. Eu entendo o meu produto, eu entendo o meu cliente, eu entendo a minha indústria. E é verdade. Mas o que a gente precisa aceitar é que esta indústria, esse segmento, este cliente, ele está mudando. Né? Eles estão falando de mudança de comportamento de consumo, estão falando de mudança de ambiente de negócio. Então, se a gente não tiver aberto a entender essa mudança... Tem uma coisa curiosa, né? Bom, a pandemia acelerou algumas percepções nossas, mas tem uma coisa curiosa que a gente pensava em deslocamentos e transportes de uma forma diferente antes. Imagino, a gente recentemente teve a oportunidade de falar, né, para um grupo de empresários do setor de transporte e tudo mais, o quanto eles estão apreensivos e assustados porque eles entendem que mudou a necessidade, né, do transporte, do deslocamento, seja de passageiros, seja de mercadorias. Você tem outras alternativas, por exemplo, para remessa. Então, você que trata muito das questões de impressão 3D. Você falou outro dia uma coisa numa palestra que a gente ficou aqui pensando, né? Tipo, agora eu posso mandar as coisas desmontadas com uma impressora 3D e você produz um negócio grande lá. Então, você transporta num volume menor e daí o volume grande, que é difícil de transportar, está lá, né? Então, como é que esse cara do setor de transporte se dá conta dessas mudanças e se prepara para elas? Porque agora ele tem que começar a entender, o cara que entendia de logística tem que entender de impressão 3D, é isso? E acho que o principal disso, Carla, é assim, óbvio que a gente precisa ter um entendimento das tecnologias. O que inteligência artificial muda, o que impressão 3D muda, porque tem mudanças de conceitos aí que são muito profundas, né? Exemplo da impressão 3D, hoje eu consigo fazer produtos de uma maneira que não é factível fazer com métodos de produção tradicional. Então, a hora que a gente começar a criar esses novos produtos, mesmo que você fale assim, não, mas eu faço mais barato, eu faço bem com a outra tecnologia, o teu produto nunca vai ser tão bom quanto esse produto novo, que consegue usar essa tecnologia para fazer algo que não era viável. Mas o principal, acho mais difícil, é a mudança de valores. E se falou da pandemia, uma das principais coisas que a gente teve é a mudança de valores. Isso traz conflitos que não tem uma solução perfeita. Para dar o exemplo de trabalhar remotamente. A gente, antes da pandemia, existia um entendimento que a gente pode até dizer que era errado, que era bobo, que era inocente, mas que não dava para trabalhar em casa. Sim. As pessoas aceitavam isso, então isso não era discutido. Você pegava 2, 3 horas de trânsito, 4 horas de trânsito por dia e você não botava isso na conta porque, cara, é assim que é. Não se questionava. Não se questionava. Exato. Hoje o que acontece, como a gente entendeu que dá para fazer isso, né, a gente tem um conflito, porque a liderança entende o benefício de trabalhar presencial, cara, é preciso para a cultura, para a inovação, e é verdadeiro esse belief, essas coisas são verdadeiras. E do outro lado, você tem boa parte dos funcionários colaboradores que entendem que, cara, trabalhar remotamente é muito melhor por um monte de motivos. Os dois estão certos, só que essa visão é conflitante. E aí você fala, não, então o híbrido é o certo, mas o híbrido nunca será o perfeito, nem para um lado nem para o outro. Então a gente tem uma mudança de valor hoje que causa um conflito que não tem uma solução perfeita. Sim. E isso a gente vai ter que ceder um pouquinho de os lado, dois vão adaptar, ter que... né?
O vídeo da semana passada nós falamos sobre flexibilidade no trabalho, né? 4 dias, 5 dias, quantos dias e tal. E eu tenho pensado que assim, há momentos para isso, há momentos para aquilo, depende do que o time está fazendo, depende das entregas, deveria ser flexível, inclusive, a tomada de decisão de cada momento, né? Se Sim. fosse possível esse movimento, né? Mas, e definitivamente, o que a gente pode falar para as pessoas que estão pensando em se preparar para esse universo, né? Você recentemente publicou um livro sobre Sim. isso, né? Me conta um pouquinho, daqui a pouco a gente mostra o livro também. Legal. O livro eu escrevi para minha filha, ela está com 17 anos agora, ela está nessa fase de escolha. E é uma escolha, como eu falei, nunca foi fácil, né? Pra gente não foi fácil escolher carreira, mas era mais simples, né? Você tinha menos opções, a escolha era mais, eu sou de humano, eu sou de exatas, não gosto disso, era mais simples. Hoje, além de você ter uma variedade muito grande, você tem o fantasma das tecnologias. O que vai matar essa profissão, vai surgir outra, e nós estamos falando de uma preocupação de pessoas que vão estar daqui 20, 30 anos no auge da sua carreira. Então, nós estamos num cenário muito mais complicado. Uma maneira que eu encontrei de poder dividir e ter essa conversa de uma maneira mais aprofundada, mais densa com minha filha, foi escrever um livro. E aí depois, pressionado pelos amigos, eu entendi que isso poderia ser útil, não só para outros adolescentes, mas principalmente para outros pais que querem ter essa conversa. Então acho que isso passa por uma série de entendimentos. O primeiro é a gente entender que esta mudança não é uma mudança pontual. Essas pessoas que vão estar entrando no mercado de trabalho vão passar por muitas mudanças em vida. A gente viveu a internet, agora nós vamos viver a inteligência artificial. A minha filha vai ver outras grandes ondas Sim, de mudança. Né? A segunda coisa é entender que tecnologia deixa de ser uma área e passa a ser algo transversal a tudo. Né? Na tua área, muita gente tem que aprender a programar. Sim. Né? Fala assim, mas faz sentido, não faz sentido? Faz um baita sentido. Então, passa a ser transversal. Eu acho que passa também por uma grande discussão sobre escolha de carreira. A gente vê muitas frases hoje no LinkedIn, né? Faça o que você ama e nunca mais trabalhe na vida. Né? Então, assim, passa acho que por uma discussão mais profunda de entendimento de carreira. E passa também a entender, mas que comportamentos ou que skills eu preciso ter para viver nesse ambiente novo, né? Então fala de criatividade, fala de empreendedorismo, fala de lifelong learning, fala de questões que, independente da sua carreira, independente da área, vão ser importantes. Muito bom. Rafinha, então eu vou mostrar para o pessoal o teu livro, então. Olha que lindinho, ó, que capa mais fofa. Para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Cavá, eu li. E olha que sabe o que eu achei? Sim, com muita honestidade para você, que as pessoas precisam, pelo menos, começar a discutir esse tema. Porque você saiu de um certo... nem de um otimismo exagerado, nem de um pessimismo. Você saiu de uma coisa assim, como você é um cara extremamente realista, muito pé no chão. Quem não conhece os conteúdos do Cava já está investigando aí agora. Tem o Fork, que é o podcast, que é um canal. Eu já estive lá no podcast do Fork. Tem os petiscos do Fork, né? Porque lá a gente come, então é um podcast que a gente vai lá para comer, não só para falar. Mas eu achei que você, de forma muito realista, propôs para os pais e seus filhos uma leitura conjunta. Acho que a parte que eu mais gostei desse livro é que você propõe isso. Que as pessoas investiguem isso, né? Olha que livro mais fofo. Investiguem isso de forma conjunta, de forma amistosa. Porque essa relação pais e filhos está estranha, não está não? Tá mais complexa, Carla. E tem uma questão que quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele para minha filha. Então não tinha outra maneira a não ser muito honesto e transparente, né? Não era um livro que eu estava escrevendo por um outro motivo. E quando eu fiz essa história de vou preparar agora para outros pais, a ideia não é eu dizer quais são as verdades e quais são as fórmulas prontas, mas eu acho que o principal é usar ele como base para que essa conversa seja feita. Porque a gente não foi treinado para pensar em longo prazo. Sim. Só nas últimas 2, 3 gerações que isso começou a fazer sentido, né? Antigamente, quem tinha 40 anos, a gente imaginava que era um velhinho que já estava aposentando, já preparado para pular lá de Narayama. Então, era outra história, entendeu? E hoje a gente entende que não é assim. A gente tem uma carreira mais longa, a gente tem uma preocupação muito mais longa, e agora a gente não foi preparado e tem que treinar nossos filhos e filhas. Então,
Eu acho que está mais complexo e o meu desejo principal é que o livro ajude nesta conversa, entendeu? Bom, eu acho que o desafio maior mesmo é para quem hoje tem de 40 a 50 anos, né? Porque o que acontece, Carla, essas pessoas elas sofreram com a internet, mas elas vão enfrentar agora outras tecnologias que são igualmente complicadas e que vão mudar tudo, como inteligência artificial. Então isso é uma preocupação que eu tive no livro, quando eu escrevi para minha filha, é falar sobre algumas dessas tecnologias, inteligência artificial, impressão 3D, CRISPR, que pouca gente ouviu falar, e explicar não só o que é numa linguagem para leigo, mas também explicar por que isso tem um impacto muito grande. Isso vai impactar, né? Isso é uma base que é importante, porque nós estamos falando de que essas mudanças que têm base tecnológica, no final elas são mudanças de comportamento, de cultura e de negócio. Sensacional. Bom, esse conteúdo aqui do Nada Trivial, ele é curtinho. A gente até estourou o tempo, com certeza, desse vídeo aqui, porque eu escuto o Cava falar horas, se for o caso. Mas de toda sorte, o Cava está convidado para uma novidade que a gente vai ter no Nada Trivial, que é o nosso podcast. Então o Cava já está convidado, já topou. A gente já vai fazer um conteúdo mais longo sobre isso, mas de toda sorte o Cava volta em breve, brevíssimo, para fazer o primeiro ao vivo do Leia Comigo, que a gente estreia com o livro dele daqui 3 semanas. Né? A gente está terminando o livro que a gente está fazendo agora, que é o livro do Oliver Sacks, e daí a gente entra no livro do Cava, que a gente vai debater juntos aqui no Nada Trivial, e no primeiro vídeo a gente vai ter a honra de ter o próprio autor para fazer a introdução do livro junto com a gente. Então, legal. Cava, vou adorar. você é freguês aqui do Nada Trivial. Me chama que eu venho. Massa. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e a gente se vê, porque todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E se fosse trivial, não ia ter a menor graça e a gente não ia estar falando disso. Um beijo e até o próximo.